programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre treinamento funcional e eu estou recebendo o profissional de educação física e personal trainer Felipe Matos de Souza. Felipe, em relação a quanto tempo, eu acho que é a maior pergunta que tu deve receber lá no teu estúdio, né? Em quanto tempo os resultados começam a aparecer? Bom, a gente tem que entender, né? Realmente eu recebo todos os dias muitas perguntas referente a isso. Mas eu acho que a gente tem que... Existe uma palavrinha muito importante para isso. A palavra depende, né? Depende de muitas coisas, depende de muitas variáveis em relação à questão do treinamento, à questão da alimentação. Então, depende muito essa questão para te ter um resultado... eu sempre falo, né? Tu tendo um programa bem estruturado, um programa bem planejado e algo que tu faça de forma sistematizada, uma coisa que tu... te programe a fazer, ou 2, ou 3, ou 4, enfim, né, quantidade de vezes por semana, você consegue ter um resultado melhor. Então depende muito de cada aluno, de cada praticante para esse resultado vir a acontecer. Mas hoje a gente, com o treinamento funcional, a gente consegue uns resultados bem bacanas e bem rápidos, assim, dependendo desse perfil de aluno, a gente está tendo uma resposta bem legal referente a isso. Podemos dizer que em relação aos resultados a genética tem um fator importante ou não? Também é um dos fatores, com certeza, a genética, né? Questão hereditária, enfim, isso voga muito na questão do resultado. É um dos pontos também bem importante. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas querem resultado porque viram alguém, né? É muito comum isso, né? Imagina. Acho que tu que é até proprietário de um estabelecimento, tu sabes. Na verdade, às vezes tu coloca por exemplo, uma propaganda em algum lugar não surte tanto efeito quanto um aluno X que começou a fazer lá e teve um emagrecimento absurdo e aí vem todo mundo atrás do emagrecimento, mas às vezes não sabe o preço que a pessoa está pagando para ter aquele emagrecimento. Perfeito. Né? No caso do estúdio, vocês indicam a parte nutricional, vocês conversam sobre isso ou é mais a parte de treinamento mesmo? Então, realmente para você atingir bons resultados, a gente depende de alguns profissionais. Então a gente sabe que se você for lá e praticar só o exercício físico e continuar com com o teu processo, enfim, não mudar os teus hábitos alimentares, enfim, não vai ter resultado. Tu pode fazer 5 vezes na semana, pode fazer o que for, mas não vai ter o resultado. Então a gente precisa realmente dessa junção de profissionais. É claro que dependendo do objetivo, enfim, se a gente for falar em emagrecimento, por exemplo, dando a parte nutricional ela é muito importante, né? Então a parte nutricional junto com a questão da atividade física, do exercício físico, é o carro-chefe para te atingir bons resultados. Então a gente precisa desses profissionais para estar atingindo aí um ideal, enfim, alcançando os objetivos. Certo. Para as pessoas que estão em casa entenderem, Felipe, em relação à diferença entre o treinamento funcional e a musculação, que a musculação seria levantamento de peso, né? Qual seria a diferença básica? Essa pergunta ela é muito boa, porque realmente as pessoas têm muitas dúvidas referente a isso. Para a gente entender um pouquinho, a gente falando em grosso modo, assim, o treinamento funcional ele é algo que envolve, né, a ferramenta principal é o nosso peso corporal. Então, a gente não trabalha a musculatura de forma isolada, e sim de forma integrada. A gente trabalha o corpo como um todo. Já a parte da musculação, a gente procura trabalhar musculaturas isoladas, né? A gente falando um pouquinho, hoje eu quero trabalhar bíceps, tríceps, né? Um pouco de perna, enfim. Na musculação a gente consegue fazer isso. No treinamento funcional, já é algo, a gente já procura trabalhar num contexto geral. Então, acho que essa é a ideia principal para a gente entender um pouco da diferença dos dois. E se tu me perguntar qual é melhor, enfim, é o treinamento funcional, é a musculação, eu sempre falo para as pessoas que é onde a pessoa se encontra melhor, né? É onde ela se identifica, onde ela tem o prazer de estar praticando aquele exercício físico, aquele momento ali. Se for no treinamento funcional, você vai atingir ótimos resultados. Se for na parte da musculação, você também vai atingir ótimos resultados. Ou porque, né, ou não porque na junção dessas duas ferramentas, do treinamento funcional e da musculação, você pode vir a ter um resultado muito bacana também. Hoje o treinamento funcional não tem nenhum tipo de peso associado ou ele já possui algo de peso? Porque a gente ouve muito falar que as pessoas no treinamento funcional emagrecem muito, mas que essa questão do ganho de massa, né, que
Se eu estiver errado, tu me corrige. Que esse ganho de massa precisa ter uma questão do peso envolvida para ter um pouquinho mais de resultado. Não sei se isso é verdade ou não, né? Como é que funciona isso no treinamento funcional? Já estão usando peso para esse tipo de ganho ou não? Então, hoje nós temos, com certeza, para te atingir resultados como a questão do ganho de massa muscular, né? Da troca da massa gorda por massa magra, a gente falando, realmente existe uma questão de um treino resistido. Um treino resistido, é claro que a base de um começo, de um inicial, seria realmente o peso corporal. Porém, isso com o tempo, você vai se acostumando com a atividade, a gente precisa de novos estímulos. É aí que entra a questão dos pesos, né, que a gente utiliza. Hoje, medicine balls, a gente encontra com cargas, enfim, halteres, enfim, existem inúmeros materiais hoje do treinamento funcional que dão esse suporte para a gente ter uma boa base dentro da modalidade. Mas com certeza, sim, né, a gente fala muito do peso corporal, mas realmente também é utilizada essa questão de uma carga extra. Certo. E para quem está em casa, ficou assim super interessado no treinamento funcional, saber quais são as contraindicações. Quem hoje não pode fazer esse tipo de treinamento? Bom, hoje, se você tiver algum tipo de lesão, enfim, alguma coisa, né, eu sempre falo, o ideal é você ir a um médico, fazer uma bateria de exames para ver como é que está, né? Uma contraindicação seria mais realmente se você tivesse uma questão de um processo de lesão, alguma coisa assim. Porque o treinamento funcional ele é para todos, né? A gente não distingue idade, né? Terceira idade, enfim, todo mundo pode praticar o treinamento funcional, desde que adaptando protocolos de treinamento, é claro. Mas, então, é um programa que realmente ele se encaixa em todos os perfis de alunos e praticantes. Mas, claro, sempre passando lá por uma bateria de exames, enfim, desde que você esteja apto para a prática da atividade física do treinamento funcional. Até mesmo pessoas de idade podem fazer o treinamento funcional? Ou ele tem que ser readaptado para quanto mais velhas as pessoas ficam poder fazer? Com certeza, eu indicaria muito o treinamento funcional para esse tipo de pessoas, né? Porque a gente chama de grupos especiais, digamos assim, né? Um grupo especial. Tudo depende da maneira que você prescreve para aquele grupo, né? Mas com certeza hoje eu indicaria muito, porque a gente sabe que com o passar do tempo a gente vai perdendo algumas habilidades, né? É natural. Então o treinamento funcional ele vai dar uma boa reestruturada para que tu atinja, né? Para que tenha uma qualidade de vida melhor. Então com certeza eu indicaria muito para esse tipo esse grupo especial que seria a terceira idade. Certo. O programa Estação Saúde vai para mais um intervalo, mas a gente já volta conversando mais sobre o treinamento funcional. Não saia daí.